Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica, esse é o primeiro vídeo do canal. Finalmente tomei coragem, para vir aqui cumprir uma missão que Deus colocou na minha vida, que Ele tem me pedido, tem me ordenado já há algum tempo para fazer, para realizar, mas eu relutando, com medo, com vergonha, com todas aquelas coisas que vocês já sabem que pessoas procrastinam e prolongam por muitos e muitos anos até de deixar de cumprir uma vontade do Senhor por conta do que as pessoas vão achar ou vão dizer. Mas de qualquer maneira, as pessoas vão achar ou vão falar ou criticar alguma coisa. E tá tudo bem. O que importa é que a gente cumpra a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, eu realmente estou aqui cumprindo, uma ordem. Então, o canal ele vai ser direcionado, guiado por Deus. Os vídeos aqui postados, eles serão por orientação divina do que falar, como falar e por que falar. E esse primeiro vídeo, ele aborda um tema relacionado à saúde, à alimentação, sobre si. E quando falamos de alimentação, nós não temos noção do quanto ela é importante, o quanto ela afeta, todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, todo o nosso funcionamento do corpo é afetado através da alimentação. E aí vocês podem se perguntar, mas por que Deus pediria para que você falasse sobre alimentação, sobre comida? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita coisa a ver, tem tudo a ver. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma clara e objetiva o porquê que tem tudo a ver, Uma das maneiras e uma das principais ferramentas que Satanás tem usado para corromper a nossa mente, e o nosso entendimento e a nossa conexão com Deus é através do alimento. É uma maneira fácil dele agir porque o alimento é a base do ser humano, Ele está presente em tudo, é motivo de festa, é motivo de se reunir, tudo está relacionado com comida. E vemos atualmente que a alimentação saudável, ela tem sido deixada de lado. E o consumo de comidas industrializadas, comidas lixo, comidas que não foram feitas para nós, seres humanos, consumir, elas têm crescido cada vez mais, Aí o consumo delas. E quando tocamos nesse ponto, é um ponto muito sensível, porque as pessoas elas não estão abertas a ouvirem sobre essa conversa, sobre esse assunto. E quando você se predispõe a falar sobre, pode ter certeza que você vai estar à mercê de muita crítica e de muita revolta. O meio que o Senhor se comunica conosco é através da nossa mente. Então, a partir do momento que nós não temos uma vida saudável por completa no contexto geral, a alimentação ela é um dos fatores principais ou principal. Mas temos outros fatores também que juntos nos levam a um patamar de acesso e comunhão com Deus muito grande. Então, Satanás usa uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, que é a comida, a alimentação, E quando nós estamos com a nossa mente corrompida, através de escolhas erradas que fazemos, de comidas erradas que optamos em comer, de alimentos que não trazem saúde, que muito pelo contrário acabam com a nossa saúde, então é sinal de que ele está tendo êxito, no trabalho que ele vem exercendo. E aí vem aquela pergunta, aquele questionamento do porquê que eu não faço escolhas melhores para agradar ao meu Deus, ou porquê que eu não faço escolhas melhores e saudáveis para ter uma conexão mais intensa e mais assertiva com Deus, sabendo que essa escolha ela vai me permitir estar mais sensível à voz do Espírito Santo, que é através da voz do Espírito Santo que Deus fala conosco, E aí,
quando a gente começa a entender um pouco sobre isso, você fica assim maravilhada por estar tendo essas descobertas, mas perplexa ao mesmo tempo em dizer, meu Deus, como assim? Uma coisa que é tão sutil, tão, sabe, é fácil de ser manipulada e a gente não percebe. E estamos sendo cada vez mais corrompidos através disso. E aí ele me pediu para falar sobre esse tema. Eu sou adventista, mas eu vou precisar criar uma linha do tempo com vocês para vocês entenderem um pouquinho, bem rapidinho. Eu fui adotada por um casal de adventistas quando eu tinha 6 anos de idade. Morei com eles dos 6 aos 13 anos. E ali, né, eu cresci na igreja, me batizei aos 9 anos, fiz parte, né, de todo o contexto ali, gostava muito, amava, mas aos 13 anos eu saí da companhia deles e fui viver a minha vida sozinha, né, não tive ali mais um direcionamento familiar. Meu pai era próximo, né, mas não tive a instrução dele ali, né, o cuidado dele, depois que eu saí dos cuidados desse casal. E aí eu fui viver a tal liberdade que o mundo oferece, né? Então, dos 13 aos 31 anos, eu estava no mundo buscando uma liberdade, uma felicidade que eu nunca encontrei. Foram 18 anos andando em círculos. Foram 18 anos sem perspectiva de vida, sem desenvolvimento intelectual, mental, social, econômico, profissional. Foram 18 anos vivendo as mentiras que Satanás me contou durante todo esse tempo, né? E foi uma vida que em algum momento eu venho contar o meu testemunho aqui também, mas é só o pontapé inicial desse vídeo para que esse canal comece a funcionar. Mas foram 18 anos onde eu me afastei literalmente de Deus, né? E raramente, se eu fui na igreja nesse período, foi, sei lá, 3, 4 vezes, mas sempre ia na igreja adventista por conta de que era algo que eu sempre criei, né? Era algo que eu cria muito, que eu acreditava muito e acredito, mas muito longe, muito, né, distante de Deus. E aí, aos 31 anos, eu senti, né, a necessidade de voltar para os braços do meu pai. Eu senti que não dava mais para viver sem ele. E aí eu entendi que ele nunca esteve longe de mim, mesmo eu estando longe dele. Eu entendi que ele cuidou de mim todo esse tempo, mesmo eu não buscando a ele, mesmo eu não adorando a ele, mesmo eu não servindo a ele. E ali começamos, né, a retomar um relacionamento, né, sem saber de muita coisa, porque tudo que eu tinha aprendido na minha infância, boa parte eu esqueci, mas os valores e os princípios não, né, e aí eu retomei uma nova vida, começando a aprender a andar com Cristo de novo. E nesse aprendizado, hoje, inclusive, faz 1 ano e 3 meses, né, que eu me rebatizei, que eu voltei para a igreja, graças a Deus, entreguei ao meu pai. Estou muito feliz, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida, porque eu sempre falo que aos 6 anos de idade, eu conheci Jesus, e aos 31 anos de idade eu me encontrei com ele, e é um lugar onde eu nunca mais quero sair. Eu nunca mais quero sair da presença dele e do cuidado e das orientações dele. E aí eu tô aqui nesse processo, né, de me encontrar com Deus, de aprender mais sobre ele, de desenvolver essa intimidade, essa comunhão, esse amor, de aprender da palavra dele para compartilhar com vocês, os meus irmãos em Cristo Jesus, que essa é a ordem que ele nos deixou, né? E de pregar o evangelho a todo mundo, porque é só isso que falta para que ele volte para nos buscar, né? Essa promessa que ele nos deixou.
E nesse aprendizado, nessa coisa toda de buscar qual é o meu propósito, o que é que eu fui chamada para fazer, o que é que o Senhor me criou para fazer, né? O que é que o Senhor tem predestinado para mim, o caminho que o Senhor já trilhou para mim seguir, a história que o Senhor já escreveu mesmo antes de eu nascer. E aí, né, aquela busca e aquela coisa toda e muita coisa sem entender. E você fica assim, meu Deus, eu preciso de um caminho, eu preciso saber o que o Senhor quer para minha vida, o que eu vou fazer. Como eu falei, durante esses anos todos no mundo, eu também não busquei uma profissão, me desenvolver, estava realmente vivendo aquela filosofia do hedonismo, né? Só de prazeres e felicidade, foi assim que eu fui vivendo. E hoje eu vejo o resultado que tudo isso me trouxe, mas graças a Deus o Senhor me salvou e me resgatou a tempo de trilhar uma nova história, de escrever uma nova história agora com as letras dele, com a caneta, com o sangue dele. E assim, estamos aí conseguindo, né, desenvolver os planos que ele tem para minha vida. Graças a Deus, eu tô muito feliz por isso também. E aí, onde é que entra a comida nisso tudo, né? Vamos voltar para a comida. A igreja adventista, ela tem alguns princípios, ela tem algumas filosofias, e uma delas é a mensagem de saúde, né? Onde a gente rege ali a nossa maneira de viver, de ser, de agir através dessas filosofias. E a mensagem de saúde, ela é nada mais nada menos baseada do que na Bíblia Sagrada e dos escritos de Ellen White, né, a profetisa do Senhor, que foi instruída, né, através dos livros que escreveu, que são maravilhosos e que estão disponíveis para todos vocês de forma gratuita também, muitos deles, para nos orientar, né, como viver a vida, como ter uma vida melhor, uma vida saudável, próspera, abundante, uma vida feliz, em família, porque são várias áreas que são abordadas, né? A nossa vida em geral, né? Temos livros para todas as áreas da vida, né? Família, saúde, financeiro, profissional, institucional, enfim. Mas o foco aqui é no de saúde. E eu comecei a ter um desejo nas últimas semanas, obviamente que tenho certeza que foi Deus que, né, acendeu esse desejo em mim, de buscar essa questão de ter uma vida mais saudável, porque eu sempre busquei ali a perfeição do corpo, né, do corpo perfeito, mas quando eu estava no mundo era por mera vaidade, era por mera, sabe, querer estar se aparecendo, era por vaidade mesmo. Tô tentando achar outra palavrinha aqui que não tá vindo. Mas era por querer estar chamando a atenção das pessoas, né? Não por saúde. E aí eu corri muito atrás disso, né? Com dietas, com muito treino, enfim, com procedimentos estéticos. E eu fiquei escrava disso. Eu virei refém disso. E graças a Deus, nesse processo também de cura, de reestruturação de vida, né? De renovação da mente, vamos tocar nesse assunto também, que Deus me mostrou a finalidade de ter uma vida saudável e do porquê ter uma vida saudável. E a principal finalidade dela é: seja saudável, faça escolhas saudáveis, porque é através da sua mente que eu me comunico com você. É através dos seus neurônios que eu me comunico com você. Então, se é através dos neurônios, eu tenho que fazer escolhas que fortaleçam os meus neurônios, não que destruam eles. E a alimentação é esse principal canal, né, que dá esse suporte para os nossos neurônios. E aí eu comecei a ler algumas coisas onde Deus também, gente, olha,
Deus é incrível, porque Ele vai fazendo coisas assim que a gente não tem noção, para que os assuntos cheguem até nós, os materiais cheguem até nós, que nós tenhamos uma curiosidade de procurar, de pesquisar, de entender. E isso tem despertado muito no meu coração. Fazem poucos dias, mas o pouco que eu já aprendi, já assim, expandiu a minha cabeça. Então eu falei, não, eu preciso já começar essa mensagem mesmo ainda no período de aprender, porque assim, vamos aprender juntos. O que eu aprender aqui, eu venho compartilhar com vocês para que agregue na vida de vocês, para que vocês tenham uma renovação da mente, uma renovação de vida, uma renovação de saúde, porque assim, sem saúde nós não somos nada, nós não fazemos nada. Sem saúde nós não podemos cuidar das pessoas que nós amamos, né? Então, primeiro nós precisamos nos cuidar para cuidar de outras pessoas. E aí, nós temos alguns livros. Um deles é o Conselho sobre o Regime Alimentar, que eu ainda não tenho, mas vou adquirir porque eu sei que é uma peça-chave fundamental para esse conhecimento sobre esse assunto. Mas eu tenho um outro aqui, que é A Ciência do Bom Viver. Eu moro próximo da minha mãe de criação, inclusive é um outro ponto, né? Deus me trouxe de volta. Eu morava em São Paulo até fevereiro de 2025 e ele me trouxe para o lugar onde eu passei a minha infância, né? Ele me trouxe de volta para Sergipe. Estou em Tobias Barreto faz um pouco mais de 5 meses. Vim cuidar do meu pai e com isso vieram outras coisas também, né? Ele me trouxe de volta para o lugar onde muitas coisas ruins aconteceram, porque eu achei que as minhas feridas tinham sido curadas, mas eu precisava ser curada e ser liberta. E me ensinar muita coisa também que eu precisava e preciso aprender, né? Para me desenvolver como ser humano. Coisas que um ser humano precisa ter, né? Coisas de caráter, de personalidade. Então, eu tô na fase do vaso que está sendo moldado, literalmente de todas as formas. E aí eu trouxe o livro, né, esse livro aqui, que eu comecei a dar uma lida e tô assim já, meu Deus, maravilhada e doida para comer esse livro inteiro, para poder adquirir aqui, né, o conhecimento para colocar em prática. Alguns eu já comecei a colocar em prática e já tô vendo diferença. E para compartilhar com vocês também. Aqui na Ciência do Bom Viver, no capítulo 23, fala assim: o regime alimentar e a saúde. Eu vou ler só um trechinho, só para vocês terem uma noção. Fala assim, ó: nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Há constante desgaste dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Os ossos, os músculos e os nervos requerem a sua. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada nervo, cada músculo e tecido. Gente, isso é só um trechinho do livro. E assim, eu fiquei impactada quando eu descobri que é o alimento que ingerimos que forma o nosso sangue, né? E que a partir desse sangue é que o nosso corpo ele vai ser reparado ali, né? Cada desgaste que o nosso corpo tem é através do sangue que ele é reparado, né? Ele é regenerado. Então, vocês viram aqui que cada parte do nosso corpo requer um pouco desse sangue, né? O cérebro, os ossos, os músculos, os nervos. Então, esse processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar,
né? As várias partes do nosso organismo não tem coisa mais clara, né? Exemplo mais claro de entender, de nos mostrar que o que nós comemos é primordial para que o nosso sangue seja produzido e assim os nossos tecidos, os nossos órgãos, né? Todo o nosso corpo, ele seja regenerado, restaurado a cada dia através da alimentação. Então, olha o impacto que a alimentação tem em nossas vidas, né? E partindo do ponto do tema alimentação, a nossa mensagem de saúde, né, da igreja, é referente à alimentação vegetariana. E olha, eu confesso para vocês que até pouco tempo atrás eu estava consumindo, eu sempre comi bem, mas eu abri algumas exceções para porcarias, para comida lixo. Às vezes eu comia, e às vezes ainda acontece, de comer até o que é saudável exageradamente. Confesso para vocês também que eu sempre tive problema com comida. Então, hoje eu vejo que Deus está usando isso aqui para me curar desse problema que eu sempre carreguei na minha vida, né? Mas que estou sendo liberta, graças a Deus, pelo sangue de Jesus. Então, quando lá no passado eu fazia dietas e me cuidava exageradamente, sabe, compulsivamente, era por uma falta interna, querendo suprir um buraco com coisas externas que nunca supriram, né? E essa falta, esse buraco só foi preenchido quando eu me encontrei com Jesus. E aí, o alimento sempre foi um problema, mesmo sendo muito restrita e buscando, né, a vaidade exageradamente. Mas eu sempre tinha umas compensações muito exageradas também. Quando ia comer, comia muito descontroladamente. Tô muito melhor, graças a Deus, mas tenho muito que melhorar ainda. Mas tenho fé pelo sangue de Jesus que serei restaurada através desse trabalho que Ele me direcionou a fazer, né? Que Ele me escolheu para fazer. Não seria contraditório Ele pegar ali, né? A nossa maior falha, né? Algo que nós estamos ali capengando em resolver, tendo dificuldade em resolver, um vício, né? Uma compulsão alimentar, por exemplo, no meu caso, e pegar um problema e transformar em solução e ajudando pessoas. Eu acho isso maravilhoso, é incrível. Eu vou me curar e vou ajudar pessoas também a trilharem um novo caminho de vida, né? Saudável, e onde vai levar a ter uma conexão e uma comunhão, um encontro com Deus muito mais profundo. Então, partindo dessa informação, eu vou contar para vocês uma outra coisa que aconteceu durante esse período, né, de voltar para Deus, de começar a buscar a Ele, porque eu passei muitos anos longe, né? Então eu não sabia como começar e tudo mais. Na época eu estava em São Paulo e Deus começou, né? Quando eu cheguei para Ele, falei bem assim: eu não consigo mais sozinha. Por favor, Deus, me ajuda. Porque às vezes Ele só precisa disso, né? Do nosso pedido de ajuda. E eu pedi ajuda. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não consigo mais sozinha. Eu tô andando em círculos na minha vida. Não flui sem Ti. Eu não fui feita para viver sem a Tua presença. E aí, quando eu falei isso, Ele começou a me direcionar. E uma das coisas que Ele me direcionou, quando eu comecei a fazer oração em casa mesmo, comecei a leitura da Bíblia sem saber ler, sem saber orar direito, Ele colocou no meu coração o texto de Romanos 12, 2, que diz o seguinte: Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E assim, durante esse tempo, eu entendi esse texto das diversas maneiras possíveis. A primeira delas é que eu precisava de uma renovação da minha mente para ter uma vida com Deus, né? Quebrar todas as crenças limitantes, as mentiras que Satanás me contou todos esses anos e que eu acreditei. A sensação de inferioridade que eu sempre carreguei, mas ali mascarada, né, por uma vaidade onde eu demonstrava um empoderamento que nunca existiu e que nunca existirá porque não faz parte da minha vida. Empoderamento é tópico para outro momento, para outro assunto, para outro vídeo. Mas hoje eu sou filha do Deus vivo, eu sempre fui, mas hoje eu tô conectada literalmente com Ele. E aí, toda vez, assim, sempre esse texto eu entendia ele mais profundamente, mais profundamente. Só que agora ele tá muito mais claro do que nunca. Porque quando Deus me traz essas informações sobre saúde, né, dos livros, olha como eu falei para vocês, os livros, eles são baseados na Bíblia, né? Eles são inspirados por Deus. Então, quando nós falamos aqui de renovação da nossa mente, né? Deus transforma e nos renova, fazendo uma completa mudança da nossa mente. É o que eu falei para vocês sobre como Deus se comunica conosco através da mente, através dos nossos neurônios. Qual é a ferramenta que Satanás está usando e tem tido êxito para corromper a nós? A alimentação. E com uma alimentação errada, ele corrompe a nós. Nós temos uma mente deturpada, uma mente doente e, consequentemente, não teremos sabedoria e nem atenção plena e nem conexão e comunhão com Deus para ouvi-lo. Então, vocês conseguem entender como uma coisa está interligada com a outra. Então, não é à toa que foi através do alimento, foi através do apetite que tudo começou aonde? Lá no Éden. Né? A primeira tentação no Éden, né? Foi no Éden, foi através do alimento. Jesus também, no período dele, que ele estava aqui na terra, a primeira tentação, quando ele estava ali no deserto, né? Fazendo jejum ali de 40 dias, foi através do alimento que Satanás tentou a ele. Então, como vocês podem ver que tudo tem comida no meio. Tudo tem comida no meio. Então, nós temos que começar a fazer diferente. Renunciar dói, mas sabe o que dói mais? É não ter acesso genuíno e profundo com Deus. Isso dói muito mais. Então, renunciar comidas, fazer escolhas melhores, dormir mais cedo, beber mais água, ter comunhão com Deus, ter acesso a ar puro, luz solar, que mais? Exercício físico, repouso, temperança, tem uma colinha ali na geladeira. Tudo isso é um complemento de uma vida perfeita e saudável para com Deus. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês aqui nesse primeiro momento, para que vocês possam entender que Deus, ele tem feito tanto por nós a ponto de nos dar sabedoria para fazer escolhas melhores. Então, voltarei aqui em breve, né, para trazer mais informações para vocês, para compartilhar essa mensagem que Deus está me usando como instrumento dele para falar a cada um de vocês, para que nós possamos nos tornar um batalhão de pessoas neste mundo que fazem escolhas mais acertadas, escolhas mais conscientes, mais saudáveis e mais inteligentes, com o único intuito de agradar ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que eu possa ter esclarecido de alguma maneira um pouquinho, né, daquilo que eu já comecei a aprender e que possa fazer um impacto positivo na vida de vocês. Tchau, tchau!